Olá, meus amigos e amigas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje, 13 de dezembro, nós estamos com uma live mais cedo. E para combinar com a live que nós vamos fazer daqui a pouco, eu vou botar a música para vocês aí, que eu acho que tem tudo a ver. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi son svegliato, ricordato l'invasor. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, sento di morir. Oh partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, Carol, che passa? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Chegou a nossa convidada. Bel fior. Oh bella ciao. Bom, estamos esperando a Marcela. Olá, boa noite. Boa noite, você viu que eu estou esperando você com Bella Ciao? Adorei, adorei. É melhor que Giovenezza, Giovenezza, Primavera de Bellezza, não é? Com certeza, com certeza, É? com certeza. Quem não conhece Giovenezza, Giovenezza é o hino fascista, né? O hino de Mussolini, né? É. Marcela, que legal, você está em Roma, não é? Tô em Roma, tá um frio aqui de 0 graus. Se chover, Fa un freddo cane, fa un freddo cane. fa um fredo cane. Esses dias estão previstos, né? Neve. Aqui em Roma não, porque em Roma eu tô no litoral romano, então não costuma nevar, é muito raro, né, nevar aqui, muito raro. Mas às vezes acontece. Aí é engraçado, as pessoas vão esquiar ali geralmente ali no circo romano, interessante, no circo máximo, interessante. E vai lá para cima, vai para Cortina d'Ampezzo e por aí, né? Exato, exato. Tem muito. Aqui perto também tem algumas, assim, os Alpes, né? Os Alpes, tanto aqui pro lado, indo para o sul da Itália, tem Abruzzo, e depois tem os Alpes toscanos, Emílio-Toscanos, né? Os Alpeninos, eles chamam, e tem lá no sul, lá no norte também tem ali a fronteira com a Áustria, com a Suíça, que tem. Dá para nevar também, dá para esquiar também. Eu não gosto muito de esquiar, eu nunca fui esquiar, né? Acho bonita a neve, mas nunca fui. Eu estou longe de ser um tipo esportivo também, mas olha, eu estou brincando um pouco com você, mas eu queria, com muito carinho e com muita sinceridade, dizer para você, minha convidada Marcela Magalhães de Paula, que é pesquisadora, escritora, membro do Centro Cultural Brasil-Itália, funcionária da Embaixada Brasileira em Roma. Eu fico muito feliz de você ter aceito esse convite, viu? Você foi muito gentil desde o primeiro dia que conversamos aqui pela internet, pelo Instagram. E você é mais um ganho daquelas amizades que andei fazendo ao longo desse ano, né? Eu fiquei encantado com o seu trabalho e depois que conversamos achei que tinha tudo a ver você vir aqui falar com a gente. Então, muito obrigado por você ter aceitado. Olha, eu que agradeço muito. Eu sou uma fã do seu trabalho, já assisti várias lives e realmente é uma honra para mim estar aqui. Bom, eu fiz um breve currículo seu e eu costumo perguntar o seguinte para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Conversamos um pouquinho esse final de semana, tá? Simpaticíssima cearense ou paulistana, ela vai explicar melhor isso. Conta para nós um pouquinho, brevemente, o seu percurso até você chegar aí, qual é a tua formação
e depois a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema da nossa live. Então, eu nasci no interior de São Paulo, né? Mas eu me considero cearense, porque fui muito pequena pro interior do Ceará, para uma cidadezinha lá chamada Amontada. Então, assim, bem no caminho para Jericoacoara mesmo. E só fui morar, digamos, só fui morar em Fortaleza para fazer universidade, né? E me formei em letras português e literatura, literaturas em língua, literaturas dos países, né, que falam português, então literatura africana, a literatura portuguesa também, enfim, e brasileira, obviamente. Depois de um percurso, fiz mestrado em literatura brasileira e depois sempre tive aí digamos, um incômodo muito grande com questões sociais e com questões e com questões também, questões relativas à militância em si. E resolvi fazer um outro mestrado em direitos humanos aqui na Itália. Foi um percurso um pouco. Eu tinha programado já, mas resolvi casar duas pesquisas que eu tinha na época, que era literatura, arte e direitos humanos, e vim fazer um mestrado. E foi bem curioso, porque quando eu vim fazer esse mestrado, eu não tinha muita ideia de como eram as. Não tinha muita ideia de como era viver no exterior, era um sonho viver no exterior, estudar no exterior, ter a oportunidade, principalmente ter um conhecimento um contato com uma arte que eu estava trabalhando, etc. Mas não entendia nada do percurso europeu, de universidade, etc. Então, para mim, assim, foi uma surpresa grande. Quando eu fiz, para você ter ideia, quando eu fiz a seleção de mestrado aqui, você está me ouvindo bem? Não sei se você está ouvindo. Perfeitamente. Ok. Quando eu Perfeitamente. fiz a seleção de mestrado aqui, eu não sabia exatamente qual era, eu não sabia o peso, a importância que era a universidade em que eu vinha fazer mestrado, né? Então eu passei na seleção, quando eu cheguei foi que eu descobri que era uma das universidades, um dos institutos universitários de elite na Itália. E fiquei bem assustada no início com a competitividade, enfim, mas foi bem gratificante, foi bem intenso, né? Como eu vinha da letras, tinha uma outra formação, então a me adentrar numa formação de direito, com direitos, foi bem impactante, foi bem impactante. Depois fui fazer, aproveitando aí esse mestrado, fiz um estágio nas Nações Unidas, né, na Organização Mundial de Saúde. Trabalhei um tempo, uns 6 meses, e logo depois, nesse interim, passei no doutorado, né? Passei no doutorado em Bolonha, e era o meu sonho, já era o meu sonho de juventude, né? Porque quando eu era lá adolescente, lá no interior ainda do Ceará, eu tinha lido o Nome da Rosa, tinha visto o filme O Nome da Rosa, e tinha ido atrás de saber quem era o autor, que era o Humberto Eco, e me encantei com a história do intelectual Humberto Eco. E soube que ele dava aula na Universidade de Bolonha, e queria muito estudar com ele, mas achei que nunca ia ser possível e foi possível, né? E foi possível. Eu entrei na Universidade de Bolonha, consegui ser ainda aluna do Humberto Eco em seminários interdoutorais, como se chama, e para mim foi uma experiência incrível, foi uma experiência de aprendizagem humana, não só intelectual, mas também de um percurso humano muito intenso, muito interdisciplinar. Humberto Eco era uma pessoa extremamente não era na época ele era diretor do Centro de Humanidades. Acho que eu fui uma das últimas, nós fomos um dos últimos que foram alunos dele, e foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito boa. Principalmente ver a humildade daquele homem, assim, ele era uma pessoa muito humilde, que reconhecia os erros, reconhecia às vezes e dizia, aquilo ali não sou mais eu, já mudei de opinião, hoje em dia já tenho outra opinião. E eu achava isso fantástico. Então, assim, eu acho que ele deixou uma marca muito profunda assim, na minha formação intelectual, assim como o meu orientador também, lá na Universidade de Bolonha, deixou. E eu acho que são os dois grandes, não só os dois grandes nomes, eu acho que da minha formação ficaram sendo os dois, né? Humanística mesmo, né? Em termos de humanidade, né?
Bom, fico morrendo de inveja de você, porque eu fiz um curso breve de 10 dias na Universidade de Bolonha, não foi com Humberto Eco, foi de psicofarmacologia, né, lá, e é a universidade mais antiga do mundo, ou pelo menos uma das mais antigas do mundo, né? E na época eu fazia um dublê de psiquiatra e escrevia para o Paladar aqui do Estadão. E você sabe que Bolonha é a cidade da mortadela, Sim, não é? Então sim. fiz uma matéria sobre a mortadela em Bolonha, né? Olha, quer dizer que você fez letras, depois você fez um mestrado em direitos humanos, trabalhou na OMS. Uh, puxa, direitos humanos é uma área aberta a pessoas de outra formação? Quer dizer, você pode Sim, fazer letras, você pode fazer sociologia, medicina, pode fazer mestrado em direitos humanos? sim, nesse caso, sim, eles tinham também a universidade aceitava quem tinha um perfil ligado à militância, né? E naquela época eu já tinha um envolvimento muito grande, por exemplo, com extensão na universidade, né? Eu comecei a dar aulas na universidade com 23 anos. Eu vim para a Itália com 25, 26. Então, com 23, com 22, 23, já estava dando aula, fazendo parte de programas. Dei aulas para um programa chamado Fundo contra a Pobreza, no meio do sertão, entre Piauí e Ceará, para o curso de letras. Dei aula na graduação, sempre em universidade pública. Eu sempre trabalhei em universidade pública, dei aulas em universidade públicas, estadual e federal no Brasil. Enfim, tinha um currículo e sempre quis juntar a parte da educação, da literatura, sempre foi uma ligada, eu sempre tive no meu panorama de atuação esse casamento, né? Esse casamento entre a prática e a teoria, né? Então, queria sempre saber mais, queria entender mais sobre as questões, até porque quando eu fiz a minha formação em letras, tanto a monografia de final de curso foi uma monografia em literatura africana, foi literatura do Mia Couto, e o Mia Couto era muito crítico ao imperialismo, ao neocolonialismo, e o neocolonialismo e ao colonialismo, né, português, então eu ficava muito interessada nisso. E quando eu fiz o segundo mestrado, era um mestrado que a princípio, era uma linha ligada à psicanálise, né, era a linha dos afetos, e eu acabei fazendo um trabalho sobre o Raduan Nassar, muito ligado à Uhum. questão do autoritarismo, que tem tudo a ver também com a psicanálise, mas foquei também um contexto muito político, de formação política ali. Então, esse conjunto de coisas me ajudaram a entrar nesse mestrado e eu tinha a intenção de trabalhar nas Nações Unidas ou trabalhar com diplomacia mesmo, né? Ou de trabalhar com diplomacia. E esse mestrado, ele dava oportunidade, dava não só uma formação acadêmica, mas profissionalizante, muito ligada às Nações Unidas, ao sistema de Nações Unidas, tanto que eu acabei fazendo, por exemplo, como parte desse mestrado, curso de sobrevivência, guerrilhas, etc., ligadas a, por exemplo, se fosse sequestrada, em atuação em contextos de guerra também. Então, era muito rico, era muito prático, né? E, enfim, e realmente, antes de terminar esse mestrado, eu fui chamada para trabalhar como efetiva, entre aspas, né, nas Nações Unidas, não era mais estágio, era para ir para o Timor-Leste, trabalhar como observador eleitoral, mas acabei não aceitando não aceitando aquele posto no Timor-Leste porque tinha acabado de entrar no doutorado, né? Então achei que o caminho era, achei que tinha outras formas de trabalhar a questão social ligada com a formação educativa, enfim, com outro tipo de militância nesse outro caminho e deixei as Nações Unidas de lado, né? Uhum. Acabei recusando o posto. Eu saúdo a nossa amiga aí do canal, a Silvia Popovic, que está aí presente. E, Marcela, tem um monte de gente que eu nunca vi aqui no meu canal. Então, eu fico muito feliz. As pessoas que eu não conheço, certamente boa parte delas são seus amigos que estão entrando aí para te ver.
Eu nunca vi um Instagram chamado Cadê? Que eu achei demais. Morando junto, vocês são o epítome do romantismo. Adorei vocês, morando junto, adorei isso, né? Agora me diz, como é que você foi parar na Embaixada do Brasil? Como é que você virou funcionário da Embaixada do Brasil? Então, no finalzinho ali do doutorado, ah, eu fiz um concurso, né? Eu fiz 3 concursos, na verdade, para ser funcionária da embaixada. Passei nos 3 concursos, né? E o primeiro concurso que eu tinha feito era para a área administrativa. Então, quando eu entrei na embaixada, estava no finalzinho já do doutorado, etc. Tinha passado, mas eles chamaram para cobrir, na verdade, uma licença maternidade, e acabei. E foi também uma experiência muito interessante, porque eu trabalhei no setor de administração mesmo da embaixada, né? E vi o funcionamento da embaixada, de vários setores da embaixada. Depois eu fui para o setor cultural da embaixada. Logo em seguida, assim que eu terminei o doutorado, eu fiz um outro concurso que eu queria dar aulas no centro, né? A embaixada tem um centro de estudos, né? E eu queria mudar um pouco, trabalhar no que eu tinha estudado, e fui trabalhar. Fiz o concurso e passei no concurso e depois ingressei nessa outra função, porque infelizmente ou felizmente, né, a gente tem não se pode mudar de cargo, né, que se fazer um outro concurso. E é nisso que eu tenho estado, né? Isso que eu tenho estado. Depois, entre 2014 e 2016, né, a embaixada me cedeu, entre aspas, um período. Eu voltei para o Brasil para fazer pós-doutorado, né? Fui ajudar na construção da universidade, da Unilab, né? A universidade nova que foi criada lá no interior do Ceará, que eu achava que dava muito para atuar nas coisas que eu tinha estudado, e eu achava que era um espaço interessantíssimo para se observar vários tipos, como tinha se dado o colonialismo português, os impactos dele nas pessoas que tinham em outros países. E essa universidade, ela acolhia, né, nesse espaço pessoas que provinham, né, de ex-colônias portuguesas que iam estudar no Brasil. E fui para lá, fui trabalhar, que o pessoal aqui da Unilab, né? Da E Unilab, fui olha aí. trabalhar na Unilab. Era um mestrado interdisciplinar, o primeiro mestrado interdisciplinar. Eu estive na banca do primeiro mestre formado pela Unilab. E foi uma experiência incrível. Fui trabalhar numa linha que era uma linha da sociologia, numa comunidade Marcela, quilombola. perdão, o que é Unilab? O que significa A Unilab? A Unilab é Universidade? a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. É uma universidade federal, né, que fez parte de um programa do governo federal da época do PT, né, de interiorização, tanto de interiorização das universidades brasileiras, quanto fazia parte de uma cooperação sul-sul, né, entre Brasil e países africanos, né, países E africanos que aonde falavam fica? português. É onde fica? Fica na cidade de Redenção, no Ceará, né? A Redenção, Você segundo a falou. lenda, né? Segundo a lenda, a Redenção foi a primeira cidade no Brasil a abolir a escravidão, né? Que teria sido em 1881. Então, 7 anos antes da abolição, de 88, né? É, isso dá muito para debater depois, em algum outro Uhum. momento. E então essa cidade foi escolhida porque era um símbolo, né? Um símbolo da abolição, e da integração com países, né? Como se fosse uma espécie de reparação histórica, Entendo. né? Puxa, que legal. Não conhecia a Unilab, não conhecia a história da Unilab. Então, se tiver alguém da Unilab, como você tem gente legal aí, que queira me escrever, acho que vale a pena a gente divulgar mais a Unilab. Olha que sensacional. Agora, vamos lá. A nossa live é para falar do neofascismo italiano, né? Mas antes de falar do neofascismo, tem muita gente aí que não sabe o que foi a marcha sobre Roma, não sabe que Mussolini era socialista, sabe nada. Como nasce
o fascismo na Europa, ou pelo menos na Itália, antes da gente falar do neofascismo? Uhum. Olha, o neofascismo já começa a partir de uma crise, né? Uma crise social extremamente forte do Estado, da monarquia, ainda na época do reino da Itália, de muita fome e de muitas e de uma pressão social muito extrema, né? Extrema. E em concorrência tinha também uma grande agitação por conta da, já um pouco mais para frente, né? Por conta da Revolução Bolchevique, né? Da Revolução Bolchevique. Nesse interim já tinha algumas pessoas que tinham sido muito influentes na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, como Gabriele D'Annunzio, e Uhum. Mussolini, que era um jornalista ligado, né, ligado ao Partido Socialista, que competiam em termos de presença nesse contexto italiano de uma nova formação. E é interessante porque nesse primeiro momento, quando está ali se formando, que se forma em 1919, né, o Mussolini, o fascismo, tem uma série de propostas, propostas anticlericais, propostas antiparlamentares, propostas muito ligadas à revolução. Ele se chamava Revolução. Né? E o Mussolini, ele começa com cria um movimento chamado de Fascio de Ação, a tradução, né? A tradução para o português. E é interessante quando a gente pensa em facho, de onde vem essa palavra mesmo, né? O que ela quer dizer? Que eu acho que é a grande chave para se entender o fascismo no geral. Né? O facho litório era uma arma no Império, na época do Império Romano, em que era feita com gravetos muito finos, muito fracos, né? Que são colocados juntos e juntos são ligados, então, e se transforma numa arma, né? Então, aí a gente tem duas características muito fortes do fascismo, que depois vai desencabar assim, para o neofascismo, que é a união, a camaradagem, né? O fascismo ele é ligado à camaradagem, a essa união dos mais fracos que se unem e para constituir uma forma que provoca, que resulta em movimentos de violência. Né? E assim se constitui. Depois, próximo ano, a gente vai ter 100 anos da Marcha sobre Roma. A Itália vivia um período, como eu disse, de agitação muito grande social, uma onda de fome muito grande. E tinha um primeiro-ministro, que era fraco, e a gente tinha na época o rei, né? O rei Vittorio Emanuele. E o rei Mussolini chega a Roma e chega de forma... consegue convencer o rei a nomeá-lo como primeiro-ministro. Né? E nesse primeiro momento... e depois o fascismo ele vai crescendo, e no primeiro momento ele não é um ditador, né? Mas ele já tem intenção ali de ser um ditador, já tem as suas milícias, tem a formação de milícias, e a partir do momento que ele chega ao poder, ele vai ficando cada vez mais violento e mais autoritário com o passar do tempo. Né? O fascismo tem eu gosto muito de utilizar também uma chave de leitura, que é a chave, eu vi que você também fez uma live sobre o Primo Levi há algumas semanas. Né? E o Primo Levi, tem uma entrevista do Primo Levi para a RAI, que é interessantíssimo quando ele fala, ele cita inclusive o Brasil nessa entrevista, que ele fala que o que é o fascismo? O fascismo é quando se cria a diferença entre o eu e o outro, né? Entre eu e o outro. Isso também acho que vai ser uma chave de leitura para... A gente tem vários conceitos de fascismo, acho que o fascismo acaba sendo, cada um pega o seu conceito, o conceito que acha mais interessante, mas eu acho que esse do Primo Levi,
ele consegue interseccionar o neofascismo e o fascismo histórico, essa construção do inimigo, do outro como inimigo, né? Vamos lembrar, quem não conhece, Gabriele D'Annunzio é um grande poeta, um grande escritor, que também tinha a milíciazinha dele, né? Ali. O rei era Vittorio Emanuele, na época, é um Vittorio Emanuele terceiro, quarto, era Vittorio Emanuele, o Era rei de Vittorio Itália, Emanuele. né? Uhum. Tá. E é bom lembrar que também existia do outro lado o movimento comunista. Gramsci está nisso, né? Gramsci fica preso a vida inteira durante o regime fascista de Mussolini, não é assim? Sim, o Gramsci também, este ano fez 100 anos do Partido Comunista, né? E é interessante falar que, por exemplo, o primeiro congresso do fascismo, né, do fascismo como partido, ele se dá em Florença. Né? E o primeiro congresso, e o congresso socialista, vai depois virar o primeiro congresso comunista também, vai ter a cisão do partido, e vai ser em Livorno, que também é Toscana. Né? Tanto Florença quanto Livorno são toscanos. Né? E até a data de hoje é um grande território vermelho, né? Muito ligado ao comunismo, à esquerda italiana. Né? Eu vou falar mais alto, porque parece que o meu microfone está baixo. É dessa época também, quando eu estive na Itália, fui ver isso, e é um filme, é o caso Matteotti, não é? Que é um deputado socialista, comunista, que é morto pelas milícias fascistas. É um Isso. caso famoso, não é? Conta para nós isso. É um caso muito famoso, o caso Matteotti, porque existem dois casos muito famosos, né? Um é da morte de um garoto chamado Zamboni, que é até uma rua muito famosa em Bolonha, né? O Zamboni, que é um garoto que acaba sendo assassinado e ele acaba sendo o grande estopim ali também para tanto que o fascismo usa para ficar mais violento, quanto depois ele vai ser um símbolo do antifascismo. E depois a gente tem o Matteotti. O Matteotti representa em 24, né? O Matteotti, 2 anos depois que o Mussolini vai ao poder, vira primeiro-ministro, o Matteotti faz um discurso no parlamento. Primeiro são dois atentados, né? O primeiro ele consegue escapar e o segundo ele é morto. E antes dele morrer, ele faz um discurso, né, no parlamento, falando que os companheiros, né, os camaradas, podem já preparar o elogio fúnebre dele, porque ele seria morto. E de fato ele é morto logo em seguida. E ali isso fica muito claro, é muito escancarado a faceta fascista, mas fascista contra parlamentares. E se começa ali a se ver realmente um regime que vai até, por exemplo, até em 1935, ele vai no crescendo. Existe um livro de um professor brasileiro de Maringá. Aliás, ele tem todo um estudo, se chama João Paulo Bartônio, se não me engano, Bartônio. E ele tem uma história, ele conta a história do fascismo italiano, ele tem um trabalho sobre migração, né? Migração e fascismo italiano. E é interessantíssimo, porque ele começa falando que em 1919 chega o fascismo na Itália de uma forma extremamente radical, né? E depois ele baixa, ele desce, porque ele tem um período que ele não, para ele chegar ao poder, ele precisa de conciliação, né? Então ele não pode. Primeiro ele se mostra antiliberal, mas ele precisa ser liberal, né? Então ele faz acordos com a burguesia para se manter no poder e ele consegue o poder. E depois ele vai no crescendo até 1935, que é quando começa a guerra da Etiópia, né? A Segunda Guerra da Etiópia. E aí a Itália, de 35 até 45, ele vai ficar em constante estado de guerra. Né? E o Mussolini usa bastante isso, esse constante estado de guerra, essa criação do inimigo, de vários inimigos. Né? Primeiro é essa tentativa imperialista de conquistar, aliás, a Etiópia, porque eles tinham tentado antes e tinham sido vencidos. A Itália sempre
Durante todas as campanhas militares, a Itália sempre foi um desastre. De 35 a 45 foi um desastre as campanhas militares. E, e esse professor, ele fala, tem vários momentos que ele conta o quanto Mussolini, na verdade, ele tinha ali várias manobras políticas de Mussolini, era muito por uma questão ligada à presença de Hitler, né? Ou por Uhum. oposição com medo que a figura de Hitler fosse maior, porque até então, até os anos 33, 32, o fascismo era a ideologia, né? A ideologia europeia, então, de exportação, né? E não se tinha ainda uma ligação, tinha já a questão racial, mas não era uma questão de ideologia de Estado, né? E o Mussolini só vira uma ideologia de Estado depois que o Hitler assume. Então, meio que para equilibrar, porque o Mussolini tinha vendo o quanto o Hitler estava ficando poderoso e crescendo, né? Crescendo no espaço europeu, na geopolítica europeia. Ele veio por contradição não, por oposição, não por oposição, Oposição. mas fez ali um conluio, porque ele tinha medo que Hitler ficasse mais poderoso e que Hitler Uhum. tomasse também a Itália, né? Então ele resolveu fazer um acordo. Eu vou só lembrar algumas coisas. Claro, a Marcela não tem tempo de falar tudo, né? A tentativa de golpe que Hitler fez em Munique é quase uma cópia da marcha sobre Roma, né? E vamos lembrar que o Churchill elogiava o Mussolini como o grande homem que se oporia ao comunismo, não é verdade? Eu gosto muito dessa época, porque meu pai, na Grécia, combateu a invasão fascista italiana, né? Então, os italianos foram expulsos até a Albânia, quando depois entram os alemães. Então, é isso que você está dizendo. Quer dizer, o Mussolini tenta imitar Hitler sempre com um grande desastre, não é? A gente vai lembrar a campanha da Etiópia, que o pessoal saía cantando Faceta Nera, della Abissínia, não é isso o hino Uhum. dele? Olha, você tem um monte de amigos em Portugal. Anjo da Retaliação de Portugal entrou aí saudando você. Né? Então, antes da gente falar do neofascismo, todo mundo sabe que depois Mussolini fundou a República de Salò, foi morto ele, Claretta Petacci, etc. Aparentemente, o fascismo vai morrer. Daqui a pouco a gente fala do capítulo 2. Fala da sua vida. O que você foi fazer em Portugal? Que as pessoas te conhecem e te saúdam aí de Portugal. Olha, eu voltei, eu gosto muito, acho que a coisa que eu mais gosto no mundo é estudar, escrever e ler, né? Não obstante, quando eu voltei do pós-doc, eu voltei porque tinha acabado, tinha que voltar também para o trabalho, né, aqui na Itália, etc. Ah, pensei, pensei que seria uma boa ideia fazer também uma parte de um doutoramento em Portugal, né? De um doutorado em sociologia, né? E fui procurar e queria também, assim como Bolonha é a primeira universidade, né, a universidade mais antiga da Europa, Coimbra é uma das mais antigas, né? Uhum. Então quis também estudar em Coimbra e fui fazer um segundo doutorado em Coimbra, né? Fiz um ano e meio, agora está trancado o doutorado lá. Fiz um ano e meio, fiz todas as disciplinas, então fiquei durante um ano e meio indo e voltando toda semana de Portugal, né? Meio loucura, mas valeu a pena, valeu muito a pena, porque realmente me abriu para novas perspectivas, principalmente dentro da sociologia. Eu não tinha uma formação em sociologia e esse doutorado, esse um ano e meio lá, me permitiu ter um manejo mais concreto sobre as coisas que eu estava falando e procurando estudar, né? E você é uma privilegiada, porque você estuda com Humberto Eco e depois você estuda com Boaventura Souza Santos, não é? Isso. Depois vou estudar com o Hum? professor Boaventura, vou estudar no SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é um centro de excelência em Portugal, mas eu acho, sobretudo pela confluência de pesquisadores de todo o mundo.
né? De esquerda de todo mundo. Então, eu tive, na verdade, em Coimbra, eu tive um contato, uma riqueza muito maior com colegas do México, e deu, foi muito interessante, porque é diferente. Diferente um doutorado em Bolonha, porque é um doutorado de pesquisa, né? A Universidade de Bolonha faz um doutorado de pesquisa. Então, como é? Praticamente é você com os livros e o seu orientador, né? Você tem não tem disciplinas, você tem seminários isolados que você escolhe, tem alguns que são obrigatórios, mas acaba que o trabalho é muito solitário, né? E como a Universidade de Coimbra não, o SES ele privilegia um contato maior com os colegas. Isso enriquece muitíssimo, porque você compara várias histórias de países e histórias pessoais que confluem para uma riqueza interessantíssima nos debates das salas de aula. Por exemplo, as avaliações eram avaliações diferentes, são avaliações feitas pelo professor e por um colega junto com você. Então, é todo um trabalho diferente, que realmente é excepcional, né? E lá, foi lá em Coimbra, eu já estudava, já tinha um interesse por fascismo e neofascismo, mas foi em Coimbra que eu tive digamos, a oportunidade de aprofundar num trabalho de campo guiado, né? Guiado pelo professor Bruno Sena, e numa cadeira que, aliás, ele dividia com o professor Boaventura Souza Santos. E éramos 14 alunos, e era um estudo sobre como as esquerdas, da fragmentação das esquerdas, né, no mundo inteiro. E eu fiz uma proposta, já tinha ouvido falar nessa ocupação, numa ocupação em Roma, que era uma ocupação neofascista, e queria entender como certos movimentos estavam ganhando muito espaço, né, aqui na Europa. E esse era um movimento que eu achava interessante entender como se de um lado nós temos uma esquerda que cada vez mais, infelizmente, se fragmenta. Eu queria entender como essa direita ela tem ocupado, ela tem avançado, né, nesse momento que a gente recua, né? Ou aparentemente a gente recua, né? Tá. Quem entrou aí, nós falamos indiretamente dela ou diretamente dela, minha amiga que eu adoro, a Tatiana Gandelman, porque você citou Primo Levi. Você assistiu a nossa conversa com a Tatiana aí. A Tatiana entrou agora e ela é a maior conhecedora de Primo Levi do Brasil. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante também você. Você tem uma ascendência judaica. Tenho. A minha E aí avó... você voltou para a Itália e você foi ter contato lá com aquele pessoal. Eu anotei aqui do Ezra Pound. Na verdade, não é do Ezra Pound. Eles tomam o nome do Pound, né, para fazer aí um Isso. trabalho. Conta isso aí, como é que foi? Isso, então, tinha esse movimento de ocupação, que era um movimento de ocupação que depois Ocupação. virou partido, né? E era... Sempre quando eu ouvia falar histórias de ocupação de famílias em prédios abandonados, eram sempre ligadas à esquerda, né? Então me chamou a atenção como um movimento que se dizia de direita invadiu um espaço e ocupava aquele espaço. E resolvi ir lá. Fui, já tinha ouvido falar, já tinha acontecido uma coisa muito estranha num campeonato de motocicleta que eu tinha ido. Uma pessoa tinha falado desse movimento e tinha falado como se fosse algo extremamente... Eu estava falando, eu já estava no doutorado em Coimbra, e um dos meus melhores amigos estava organizando uma mostra de arrecadação de fundos para o Afeganistão, né? E eu estava procurando um espaço em Roma para fazer uma mostra para arrecadar fundos. E estranhamente me foi oferecido esse espaço de extrema direita, né? De direita.
E eu fiquei chocado, muito chocada, porque fiquei, nossa, como é que eles estão fazendo isso? Né? Como é que eles oferecem esse tipo de espaço? O que que acontece? A Casa Pound eles usam, mesclam, eles são neofascistas, eles se assumem como movimento neofascista, né? Mas eles, eles, eles tomam para si símbolos de esquerda, né? Che Guevara, etc. E aquilo me deixava muito mais curiosa. Como essas pessoas conseguiam, num discurso de extrema-direita, instrumentalizar figuras de esquerda e de retórica, né? Peraí, vamos entender. Os caras de extrema direita usando de maneira iconoclástica, vamos usar esse termo, a figura do Che. Figura do Che. Como é que se dá essa esquizofrenia de usar o Che para um movimento de direita? Primeiro porque eles começaram eles ocuparam essa, depois eu conto a história da ocupação, mas o apelo deles era um apelo ligado a cooptar jovens, né? E o Che Guevara, ele é um anti-imperialista, né? Então, como esse é um movimento de direita, e é um movimento de direita que é contra a União Europeia e contra, enfim, contra o euro, contra a União Europeia e a favor do Estado italiano, então eles conseguem manipular algumas figuras, como a iconoplastia do Che Guevara, também a figura muito ligada à rebeldia, que é instrumentalizada. Né? Tem duas palavras-chave que eles usavam muito. Uma é de revolução, mas revolução a gente sabe que já do fascismo já se usava bastante. E outra é rebeldia. Então, essas figuras, que eram figuras revolucionárias e que têm um grande apelo sobre jovens, eram instrumentalizadas. E para isso eles tinham uma grande presença no futebol. Né? Os movimentos neofascistas, eles têm alas inteiras, né, nas torcidas, aqui em Roma, principalmente aqui em Roma, principalmente em times de futebol específico aqui em Roma. É o Lazio, é a Lazio. Lazio, exatamente. Lazio. E tifosi da Lazio, não é? Exatamente. E tifosi da Lazio, né? Com figuras mesmo escancarado, né? Escancarado, vão para o estádio, levam fotos da Anne Frank, fazem realmente muito antissemitas mesmo, mas escancarados. Depois a gente pode falar também disso, da falta de leis, né? Para punir. E também ligados também a grupos de punk rock, grupos a rádios, e não só. Né? Quando eu fui várias vezes, em 4 meses, eu fui diversas vezes na ocupação. Cheguei a dormir uma noite na ocupação. Acho que dormi mais de uma noite na ocupação. Era uma ocupação que tinha... A ocupação fica bem no centro de Roma, bem perto da estação de trem principal, da estação central, que é a Termini. E eles ocuparam... Por que é Ezara Pound? Ezara Pound porque, né, eles tinham uma idolatria o Pound como fascista, né? E também eles usavam era uma espécie de chamada era uma senha para os outros do momento de ação, né? Quando eles estavam para invadir essa ocupação, que obviamente estava vazia, eles diziam que estavam procurando um gato, e o gato era preto em homenagem ao fascismo, né? As camisas negras, né? Faceta nera. Exato. E então, e o nome do gato era Pound. Né? O nome desse gato, o gato nunca existiu, obviamente. Então, eles conseguiram entrar, né, nesse prédio, dizendo que estavam procurando o gato. E uma vez que entraram na ocupação, entraram no prédio, ocuparam 23 famílias, mais de 80 pessoas. Né? O prédio tinha também agora foi em 2019, 2020 conseguiram tirar, né? Eles conseguiram, a prefeitura de Roma conseguiu expulsá-los do prédio, né? Primeiro tinham conseguido retirar, porque eles tinham feito a sede. Primeiro era um movimento que começou em 2003.
Em 2017, quando eu fui, de um centro, eles transformaram em um centro social. Então, por isso que eles tinham espaço para fazer mostras, espaço, faziam todo tipo de debate, desde debate político, né, de filosofia, chamavam professores professores ligados à direita para fazer conferências lá. E também saraus de poesia, né, saraus de poesia. E um movimento que de um centro em 2003, em 2018 eu estive lá em 2016, acho que 2016, 2017, porque foi no finalzinho do ano, tinha já mais de 100 centros espalhados por toda a Itália. Né? Mais de 100 centros, né? De 2015 de 2000, em 5 anos, de 2 mil inscritos, eles estavam com 20 mil inscritos. Então, é um crescimento exponencial, é extremamente significativo, né? Extremamente significativo, né? Mas várias se envolveram em diversos atos de violência, para espancar, assassinatos em grupo, né, de pessoas, e com um lema muito claro, né? Primeiro os italianos e depois o resto. Primeiro os italianos, né? Primeiro os italianos, muito ligado ao nacionalismo, né? Nós estamos falando exatamente da América para os americanos, não é? Isso, Exatamente. o Trump Então, era uma grande um grande. figura, né? Deixa eu entender. Daqui a pouco eu gostaria de lhe perguntar quais são as bases desse neofascismo, quer dizer, qual é a base teórica desse neofascismo. Mas você me contou que você, para entrar ali, você falou que era estudante, você ocultou que você tinha uma avó judia, você me ocultou que você era de esquerda, você me disse que estava fazendo... Você me disse não, disse lá para os Fátio, lá, Uhum. que você estava fazendo um trabalho acadêmico. Como é que você chegou para esses animais? Desculpe, opa, Sim, quieto. sim. Esses imbecis, e falou, olha, estou fazendo... Como é que você não apanhou lá a hora que você entrou lá? Ó, eu cheguei pela beirada, né? Eu cheguei pela beirada, É. não fui falar. Aliás, o que faltou no trabalho, e depois eu explico como, foi fazer a última entrevista, que era a entrevista com o Iannone, que foi o fundador, que estava previsto para o final. Mas eu vou chegar lá. Eu cheguei para pedir para um ex-namorado que tinha um contato lá, porque eles são muito ligados à questão do esporte, como eu falei. E eu tinha um ex-namorado que ele tinha competido com alguns deles, né, com alguns deles. E eu falei, olha, eu preciso fazer um trabalho para a universidade. Será que dá para conversar com alguém lá? Para eu poder fazer uma visita, etc. Nunca fiquei sozinha, eles nunca me deixaram sozinha no prédio, né? Assim, eu tirei fotos, cheguei a tirar fotos também, várias fotos, inúmeras fotos eu tirei, mas nunca fiquei sozinha. Tinha algumas coisas que eu queria tirar foto e nunca foram permitidas, porque nunca fiquei um momento, nem no elevador me deixaram sozinha, né? Em nenhuma Aham. das. Não. Mas. Enquanto. E ocultei, sim, eu ocultei. A princípio, tinha ocultei a questão da ascendência judaica. E também, e sempre, sempre, até o final, ocultei a questão de esquerda. Disse que estava interessada, né? Fiz de conta que estava interessado no discurso e queria conhecer melhor a estrutura, que estava fazendo um trabalho acadêmico para Portugal. Falei para Portugal. Então, eles permitiram. E nos primeiros, eu ia lá geralmente uma vez por semana. Cheguei aí uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 2 semanas, porque as conferências eram a cada 2 semanas que tinha. E nos primeiros momentos era um discurso muito suave. Eu acho que é porque eu era o elemento estranho, não é? Eu era o elemento Aham. estranho naquele. E que realmente, se você não está atento,
você acaba sendo envolvido, porque eles vão num discurso extremamente, no princípio, parece muito humanista, inclusive, né? Eles organizavam coletas de cestas básicas para distribuir. Então, tem todo esse trabalho social de cunho populista, né? Tem um fundo aí de populismo, né? Muito forte. Como eu falei, de uso de figuras de esquerda, Che Guevara, etc. Lutero, por exemplo, né? Lutero como revolucionário também, né? Tem uma série de... Uma série... É tinha que Lutero asfalto. era antissemita. Lutero era fortemente antissemita, não é É, verdade? é. Hã? Olha, mas e aí depois de acho que de um mês, 2 meses, eu comecei, ele já não conseguiu se conter, né, nos discursos. Então, por exemplo, às vezes as conferências eram conferências gravadas, né? Você podia gravar. Mas chegou no momento em que, por exemplo, quando tinha que fazer perguntas, eles pediam e saíam controlando mesmo, saíam checando quem tinha desligado o telefone. Era naquele momento que se desligava o telefone que apareciam as coisas mais graves, né? Uma série de coisas gravíssimas. E uma vez, não era uma conferência, mas estava meio que esperando, falando sobre religião, embora eles digam que não sejam ligados à igreja, mas tem uma componente ligada ao catolicismo, catolicismo, a uma ala da igreja, Tradicionalista, né? né? A uma ala da igreja e começaram a contestar a figura de São Francisco de Assis, né? Contra São Francisco de Assis, etc. E ali nesse discurso de São Francisco de Assis, eu deixei escapar que a minha avó era judia, nem um discurso ligado à religião, deixei escapar. E ficou aquilo, eles guardaram aquilo. Depois, já no terceiro, acho que na quinta vez que eu fui, já tinha se passado, já praticamente tudo. E aí sim, numa discussão, disseram que iam me jogar na frente da sinagoga, iam me pegar e me jogar na frente de uma sinagoga. E naquele momento eu nunca mais voltei, né? Eu realmente senti ali, eu disse, olha, tive medo, Uhum. né? Tive medo naquele momento. É, vamos lembrar para quem não conhece, você falou Casa Pound. Casa Pound porque toma o nome do poeta americano Ezra Pound, né? Que foi um cara admirador de Mussolini, que fazia discursos pró-fascistas, né? E depois da guerra foi preso. Né? Agora, o nosso amigo Arnaldo Lorenzato aí, grande, grande, grande intelectual. Uhum. Agora, inicialmente, o fascismo lá atrás, o fascismo italiano não era antissemita, né? Depois ele virou antissemita. A gente falou do Primo Isso. Levi, o Jardim dos Fins e Contini, ele foi se tornando antissemita. O neofascismo é declaradamente antissemita? O neofascismo é antissemita. Hoje à tarde eu fui dar uma olhada nos dados, né? Nos dados do neofascismo na Itália, e tem principalmente a comunidade, existem vários observatórios, principalmente ligados, né, a organizações judaicas que monitoram. E tem uma de Milão que um relatório, chamou um professor chamado Elias Rossati, em que ele faz um panorama, faz um mapa do neofascismo na Europa, e é uma coisa impressionante. Ele divide a Europa em 3 núcleos neofascistas, né? Isso é interessante. No norte europeu, né, em que ele fala que essa é muito ligado ao antissemitismo, mas esse neofascismo é ligado a uma concepção de família, inclusive de uma família que não é uma família tradicional, né? Ele até indica um dos nomes que é desse neofascismo, que é um homossexual declarado, né? E que ele coloca isso lá no norte da Europa. Depois ele passa para o leste europeu, né?
Aqui sim, Polônia, etc., ligada Hungria, Hungria Hungria. ligada ao antissemitismo e, além disso, a uma figura da família tradicional, todos nacionalistas, né? Ligada a uma figura. E depois ele fala do sul da Europa, né? Da Espanha, do crescimento da Espanha, da Itália, etc. E lembra a atenção. E todos esses têm mais ou menos, todos esses países, ele faz uma lista extensa de dados, dados de 2019, ou seja, dados recentes, pré-pandêmicos, né? De cerca de 10% em todo, por exemplo, na França, o partido da Le Pen, né? Com 23%, 20% crescimento na Itália, eles colocam, não, eles colocam como neofascismo esses pequenos movimentos, pequenos partidos como satélite de grandes partidos, como, por exemplo, 40% da última eleição que teve os países ligados, ou os partidos da Liga, enfim, de direita, 40% é enorme, é um número enorme de eleitores, né? Lembrando Nós que a estamos falando da Liga Lombarda, né? da Do Liga Salvini, do Salvini, e né? também dos irmãos, né? Fratelli d'Italia, né? A Fratelli d'Italia, juntos 40%. É bastante, é muito expressivo, né? Muito expressivo. Embora não se digam de extrema direita, né? Mas todo o programa que é feito, a agenda política, é uma agenda política de extrema direita, que é contra a migração, né? Todo o neofascismo hoje, nesse momento, além de antissemita, é sobretudo anti-migração, tá? Na Tá. Europa. Você, então, Uhum. vamos tentar traçar as características desse neofascismo de uma maneira resumida. Você, antes, acho que da Tatiana entrar, você falou muito apropriadamente que o Primo Levi dizia que o fascismo cria a diferença entre o eu e o outro. Né? Salvini, ela está falando, Fini. O neofascismo europeu, não só italiano, é antissemita. Ele é anti-imigração. Isso. Né? Ele é um projeto de poder. Ele é um projeto de poder, um projeto político, né, econômico, né, muito ligado ao capitalismo. Todos esses, aliás, o fascismo em si, né, é muito anticomunista, né, foi uma resposta. É, Nesse momento também embora use toda uma linguagem ligada à esquerda, mas ele é sempre um anticomunista, né, sempre com esse medo muito ligado à questão do capital, não é? Do capitalismo, nesse momento o capitalismo autoritário, que a gente está vendo agora no período da pandemia, muito parecido, inclusive, com o que acontecia lá no capitalismo da época fascista, né? Com esse Estado uhum. autoritário, né? Enfim, anti-imigração, Vamos só antissemita. lembrar, me perdoe, Uhum. que se diz que a cadela do fascismo está sempre no cio, não é? E quem a engravida é o capitalismo, né? Ou o neocapitalismo, né? Assim? Isso, o neoliberalismo, É o exatamente. neoliberalismo, tá? Exato. Que outras características tem esse neofascismo? Esse O, neofascismo procura um projeto de Estado onde ele busca desqualificar a política comum, o judiciário, como é que é? O fascismo, ele não, ele procura, na Itália especificamente, sim, né? Ele sempre, a política italiana sempre foi uma política que teve um grande, teve um grande braço, lutou muito, um braço de ferro mesmo contra o judiciário. Então, sempre, nós tivemos no passado o Berlusconi, hoje em dia o Salvini, por exemplo. Salvini teve uma série de problemas, uma série de controvérsias com a justiça italiana, de queda mesmo de braço, né? De criminalização das ONGs, né? Muito forte durante o período do Salvini também. E o neofascismo italiano, ele tem uma característica que é... Por que se fala muito, por exemplo, de neofascismo? Como se deu... Onde se começa o início ali do neofascismo?
muitos históricos têm falado de uma situação que é muito parecida com a nossa no Brasil, em termos de. Peraí, eu não vou. Tem gente aqui brigando comigo, pedindo algumas perguntas. Eu não vou colocar você em saia justa, porque você trabalha na Embaixada Brasileira da Itália. Então, eu não vou perguntar para você absolutamente nada da situação brasileira, tá? Tá, não, mas isso é uma questão histórica. Então, isso é Tá. uma questão histórica, né? Como se dá o neofascismo? Se dá de forma muito mais esparsa aqui na Itália do que, por exemplo, na Alemanha. Por quê? Dizem que tudo isso começou já na Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Existe o Primo Levi naquela entrevista que eu citei, ele vai citar muito a questão, vai citar muito isso também, né? É que durante no final da Segunda Guerra, quando os próprios partigiani, né? Como estavam promovendo, sabia que a Itália estava perdendo a guerra, então os partigiani sabiam que iam ganhar, precisava da ajuda, né? Da ajuda da entrada dos aliados, né? Pela Sicília. E começou-se, todos, tanto da esquerda quanto os partisanos de esquerda quanto de direita, eles começaram a ocultar vários massacres que tinham acontecido. Né? Vários massacres que tinham acontecido. Tanto é que, por exemplo, a gente não teve italianos em Nuremberg. Né? Nós não tivemos em Nuremberg. Então, não houve uma punição por que aconteceu, por exemplo, a questão da Shoah, que teve uma participação grande italiana, né? A deportação de judeus, etc. Não houve uma punição. Então, meio que, como estava falando, como no Brasil a gente não houve, na época da ditadura, os torturadores, por exemplo. Né? Então, não houve. Isso criou no imaginário uma impunidade, mas meio que. Isso não é o que estou dizendo. Estou dizendo que tem dois grandes. Nesse momento, na Itália, tem dois grandes sociólogos, historiadores que trabalham com isso. São garotos, né? Nasceram em 83, tem mais ou menos em 82, 83, que é o Carlo Greppi e o Filipe, né? Que são dois que estão trabalhando muito com essa questão. Por que que não houve? Nós tivemos o Holocausto, tivemos a Shoah, mas por que que não houve? Os italianos não foram punidos, né? Por que os italianos não foram punidos? Né? Eu estou tentando lembrar, você me corrige, que um dos grandes membros do fascismo italiano, eu acho que ele era genro, cunhado de Mussolini, que era o Condiciano. O Condiciano não foi julgado em momento nenhum, não é verdade? Não, houve um pacto, né? Dizem que houve mesmo um pacto. Tanto é que alguns massacres da época da Segunda Guerra, cometidos inclusive por alemães, e nem sequer quer dizer, nem foi um conluio entre fascistas, né, italianos, mas foi mesmo, foram escondidos, como por exemplo o massacre de Sant'Anna de Stazzema. Né? Tem até o filme eu não vi, na verdade, o filme é do Spike Lee, né, o Milagre de Sant'Anna, eu acho que se chama. Eu não vi o filme, mas eu fui visitar. Eu conheço a cidade, que é uma cidadezinha. Hoje não existe mais a cidade, era um vilarejo na Toscana, em que os alemães entraram, mataram todos. Mataram todos. 5 horas da manhã não tinha homens, porque os homens ou estavam no campo, já tinham saído, ou tinham ido para Livorno, não estavam, e mataram inclusive uma bebê de 2 meses de idade, né? Uhum. 2 meses. Então foi um massacre. Ah, e esse massacre ele foi escondido, mesmo depois da guerra foi escondido e ninguém entendia. Encontraram no arquivo no exército e expuseram, né? Expuseram esse massacre e todo mundo ficou se perguntando, mas por que que isso nunca foi revelado, né? Por que que esses tipos de massacre só agora? É claro, tinha a memória, tiveram sobreviventes ou existem sobreviventes ainda, enfim, mas foi completamente escondido, né? Isso fazia por quê? Porque se precisava criar uma aura da Itália buona gente, né? Italiano buona gente. Então, meio que para